O Uruguai é a seleção com mais títulos da Copa América. Começou a brilhar cedo, conquistando logo 2 títulos nas 2 primeiras edições. Em 1919, os brasileiros roubaram o título aos uruguaios. Mas no ano seguinte o título voltou. Em 1921 e 1922, os uruguaios ficaram com o 3º lugar. A jogar em casa, com a melhor defesa e ataque do campeonato, vence o 4º título, em 1923. No ano seguinte, novamente em casa, o Uruguai vinha com o estatuto de campeão olímpico. O título ficou novamente no Uruguai. Em 1926, vence novamente o torneio, e em 1929, ficou com o 3º lugar. Em 1935, o Uruguai volta a conquistar o título. Em 1937, ficou novamente em 3º lugar. Em 1939, perdeu o título para o Peru, e em 1941, perdeu para a Argentina. No ano seguinte, a vingança foi dada, vencendo o 8º título em casa. Em 1945 e 1946, ficou com o 4º lugar, e em 1947, em 3º lugar, mesmo com as exibições de José Maria Medina e Nicolás Falero. No Brasil, nem teve sinais de existência. Em 1953, o Uruguai possuía o estatuto de campeão do mundo. Mesmo com o seu grande favoritismo, não foi o suficiente para vencer o título. Em 1955, passou vergonha novamente. Mas no ano seguinte, novamente em casa, conseguiu ganhar em cima do Chile, o 9º título. No Peru, ficou em 3º lugar. Em 1959, o Uruguai ficou em 6º lugar. No mesmo ano, no Equador, apagou a má imagem e venceu o título em cima da Argentina. Em 1967, o Uruguai, com as suas fantásticas exibições, alcançou o 11º título, em casa. Em 1975, o Uruguai perdeu para a Colômbia nos oitavos. Em 1979, nem da primeira fase passou. Em 1983, o Uruguai contou com os destaques de Enzo Francescoli. Venceu o seu grupo, derrotou o Peru nas meias finais, e conquista o título em cima da seleção brasileira. Em 1987, nas meias finais, venceu o anfitrião, e na final derrota o Chile, carimbando o 13º título. Na edição seguinte, o Uruguai, com Rubén de Sousa, ficou em 2º no seu grupo, e na fase final, ficou em 2º no grupo, perdendo o título para o Brasil. Em 1991, os uruguaios não passaram da fase de grupos. Em 1993, o Uruguai passou em 2º no seu grupo. Perdeu logo depois nos quartos de final para a Colômbia nas grandes penalidades. A jogar em casa e com boas exibições de Enzo Francescoli, conseguiu vencer o seu grupo. Nos quartos venceu a Bolívia, nas meias finais venceu a Colômbia, e na final venceu a Canarinho nas grandes penalidades. Na Bolívia, o Uruguai ficou na fase de grupos. Mesmo não ficando nas 2 vagas de qualificação aos quartos de final, venceu o Paraguai e o Chile nas grandes penalidades, mas foi goleado na final frente à grande seleção brasileira. Em 2001, o Uruguai passou em 3º no seu grupo. Venceu a Costa Rica, mas perdeu para o México nas meias finais. Em 2004, passou novamente em 3º lugar no seu grupo. Venceu o Paraguai, mas perdeu para o campeão mundial nas grandes penalidades. Em 2007, o Uruguai qualificou-se em 3º, venceu os anfitriões, mas perde para os brasileiros novamente nas grandes penalidades. Em 2011, os uruguaios apresentavam jogadores de alta qualidade tal como Forlán, Suárez, Cavani e Coates. Passou em 2º no seu grupo, venceu a anfitriã nas grandes penalidades, derrotou o Peru nas meias finais, e venceu o Paraguai na final, conquistando o 15º título. Em 2015, o Uruguai qualificou-se em 3º, mas perdeu para os anfitriões nos quartos de final. Em 2016, foi eliminado na fase de grupos. No Brasil, passou em 1º no seu grupo, mas perdeu nos quartos para o Peru nas grandes penalidades. Os uruguaios procuram o 16º título. Será que o irão alcançar em 2020?